Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Nós estamos aqui com muita satisfação para a Casa de Oração Bezerra de Menezes, temporariamente separados fisicamente, mas conectados psiquicamente, irmanados no mesmo ideal, e hoje para falar de um tema bastante desafiador. Foi-nos pedido uma abordagem sobre a ordem didática de O Livro dos Espíritos, segunda parte. São capítulos preciosíssimos que falam sobre o mundo espírita, ou mundo dos espíritos. Tema que às vezes nós passamos 6 meses ou um ano, a depender das casas espíritas, para abordar. Mas aqui tentaremos fazer uma abordagem mais clara, sintética e elucidativa quanto possível, ainda com as nossas naturais limitações. Esperamos sinceramente que todos possam aproveitar. Bom, nós iniciaremos lendo uma mensagem pelo Espírito Emmanuel. A seguir faremos uma prece de abertura para os nossos trabalhos, como habitualmente fazemos, e vêm as reflexões e ao final faremos uma prece de agradecimento. Dito isso, então, nós vamos começar. A mensagem é da obra Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Capítulo 86. Saibamos confiar. Não andeis, pois, inquietos. Jesus. Mateus, capítulo 6, versículo 31. Diz Emmanuel: Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O mestre, que preconizou a oração e a vigilância, não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos a pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares há derrotistas intransigentes. Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura no zênite. Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas, marcham atormentados por desconfianças atrozes e, por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos, inquietam-se com respeito à frivolidade de toda sorte, e se pudessem, pintariam o firmamento a cor negra, para que a mente do próximo espartilhe a sombra interior. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos por amor, e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras, sua experiência abarca as civilizações, seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Essa é a reflexão. Saibamos confiar. Eu achei muito interessante, eu abri o livro ao acaso, entre aspas, e a mensagem é muito pertinente para o tempo atual. Saibamos confiar, saibamos trabalhar, para que esse evangelho se faça vivo nas nossas obras, nas nossas ações. E que Jesus nos abençoe. Vamos orar, meus amigos? Divino amigo, mestre, Senhor, companheiro de nossos momentos, em especial nesses dias te sentimos tão perto, tão próximo de nós. Obrigada pela oportunidade, Senhor, de termos o Teu Evangelho para nos sustentar nesses tempos sombrios. Que bom que temos Jesus, pois assim temos condição de nos sentir preenchidos pela luz do Seu excelente amor e podemos aurir do amor divino o bálsamo, o combustível
para seguir sempre, confiantes, desassombrados. Que o teu ministério divino seja sempre recordado e colocado em prática, não obstante as nossas imperfeições. Que não possamos perder a fé, deixar enfraquecer o sentimento de caridade e prossigamos confiantes na salvação, tendo esperança pelo amanhã que depende de nós, hoje. Que o Senhor seja conosco, nos abençoe e nos guarde, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos falar sobre o Livro dos Espíritos. Leitura obrigatória para aqueles que desejam conhecer a doutrina espírita. Um livro que foi fruto da colaboração de muitos. É lógico que nós sempre enaltecemos, com todo direito e honra, a figura do nosso querido Allan Kardec, pelo seu trabalho organizado, devotado, de recolher as comunicações e as respostas em ordem didática, de uma forma muito sistemática, dos espíritos, que são as almas dos homens que envergaram nos corpos físicos temporários personalidades, luzes que continuam vivas e brilhantes de um outro modo, em outros mundos. E é sobre estes mundos que a segunda parte de O Livro dos Espíritos versa. Mundo espírita, como significado do mundo dos espíritos. E Kardec é muito preciso na primeira pergunta dessa parte, ao dar o tom do que seriam os ensinamentos desse livro. Pergunta 76, que definição se pode dar dos espíritos? Espíritos aqui com E maiúsculo. Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. E há uma nota dizendo que esse vocábulo espírito, com E maiúsculo, trata-se de uma designação dos seres extracorpóreos que já alcançaram a sua individualidade, e não mais o elemento inteligente universal, que seria espírito, com E minúsculo. Nós devemos nos lembrar que há uma questão que o define, que é espírito, com E minúsculo, questão 23, da primeira parte de O Livro dos Espíritos, o princípio inteligente do universo. Então aqui pela primeira vez há uma distinção, que quando esse princípio inteligente do universo ganha a sua individualidade, portanto a consciência de si mesmo, e a consciência das leis de Deus, passa, portanto, a encetar, através da reencarnação, um processo de aperfeiçoamento contínuo que visa a perfeição moral relativa, que é dada ao homem alcançar. Então, é o mundo destes espíritos que nós estamos falando aqui, ou mundo espírita. A primeira questão que nós poderíamos fazer é: este mundo é o nosso mundo material? É um mundo que se sobrepõe ao mundo material? É um mundo que originou o mundo material, que não tem a menor relação, que é completamente dissociado? Está em outra dimensão? Todas essas são questões que são investigadas e que são muito úteis, muito importantes para que nós possamos compreender. A primeira das compreensões deste capítulo primeiro é explicar a origem dos espíritos. E talvez isso fique mais claro na obra A Gênese, quando Kardec poderá esmiuçar a gênese material, a gênese espiritual, e também falar sobre a gênese mosaica, dentre outros assuntos. A verdade é que nós tivemos uma origem e não teremos um fim, porque a finalidade da existência espiritual, temporariamente nessa experiência humana, é a evolução sistemática. E é por isso que nesse capítulo 1 dos Espíritos, a evolução dos espíritos
que opera de acordo com o mecanismo da reencarnação, inclui a escala dos espíritos. E Kardec é muito preciso, junto com os espíritos que o assessoram neste trabalho tão maravilhoso, é muito preciso em dizer que essa escala é meramente teórica e que, na verdade, muitos de nós podemos atravessar essas fases de uma forma quase imperceptível. Além desses tópicos, nesse capítulo também fala-se sobre o perispírito e a definição do perispírito, que exatamente é apresentada aqui por Kardec nos itens 93 a 95, ele utiliza uma linguagem botânica para explicar a formação desse nome. Assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, da mesma forma o espírito está revestido de um envoltório que, por comparação pode se chamar perispírito. Questão 93. Comentário de Kardec. O perispírito, deu origem a uma teoria extensa da ciência espírita, que é analisada com mais cuidado na obra A Gênese, e que existem obras fora da codificação kardeciana que especulam e esmiuçam, mas a compreensão sobre as suas propriedades, que também tem algumas informações em O Livro dos Espíritos, são muito importantes para nós compreendermos muitos fenômenos dos espíritos sobre o mundo físico e da forma como eles agem sobre os fluidos. Capítulo 14 também de A Gênese. Mas antes da gente aprofundar as nossas reflexões sobre este capítulo, é importante que nós citemos que O Livro dos Espíritos, uma obra inicialmente publicada em 1857, essa segunda parte, que fala sobre o mundo dos espíritos, deu origem em 1861 ao Livro dos Médiuns. O Espírito Emmanuel também publicou uma série de obras que visam fazer uma espécie de homenagem às obras da codificação kardeciana, e a obra Seara dos Médiuns fala especificamente sobre as considerações que são tratadas nesse livro segundo, Mundo dos Espíritos ou Mundo Espírita. No segundo capítulo dessa obra, Kardec elabora e cataloga as perguntas relacionadas com o objetivo da encarnação dos espíritos. Os termos reencarnação e ressurreição também são abordados no livro que fala sobre a moral espírita, a filosofia do Cristo, o Evangelho segundo o Espiritismo. E lá, Kardec faz uma concatenação muito preciosa daquilo que já se tinha desde a lei de Moisés, o Antigo Testamento, até o Evangelho de Jesus, com respeito à distinção desses temas. Na verdade, reencarnação na Bíblia já é um tema frequente e, em verdade, não é apresentada aqui nenhuma novidade. A grande novidade, se assim podemos dizer, que os espíritos nos trazem é que a encarnação é o móvel da evolução. Na questão 132, Kardec pergunta diretamente o objetivo da encarnação dos espíritos, e os espíritos bons vão dizer que Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançar essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes na existência corporal, e aí é que está a expiação. Muitas vezes nós conseguimos transformar essa expiação numa missão, a depender da forma como nós lidamos com as experiências. Como, na grande maioria das vezes, nós não conseguimos acertar de pronto todas as provas a que somos submetidos numa encarnação, reencarnamos com o objetivo de completar esses ensinamentos e aprendizados numa nova experiência. E assim nós seguimos até que possamos alcançar essa perfeição absoluta. Kardec avalia muitos meandros desse processo, inclusive dizendo que nós reencarnamos em diversos mundos, todos eles compatíveis com o nível de experiência que nós precisamos para poder evoluir.
Isso significa que nós não somos terráqueos, mas temporariamente estamos vergando um corpo físico no planeta Terra, mundo de provas e expiações, porque ele oferece o tipo de lição necessária ao nosso aprendizado, que facultará o nosso desenvolvimento espiritual, mas que não necessariamente nós precisemos continuar aqui. E na medida que as lições e as provas forem aprendidas, nós podemos ter experiências em outros mundos e assim vamos seguindo. Kardec retoma nesse capítulo 2º o conceito de alma, agora definido como espírito encarnado. Então, alma, espírito encarnado num corpo físico. Lembrando que este conceito ele já havia apresentado de uma forma introdutória na introdução de O Livro dos Espíritos. E, seguindo sobre esse conceito da encarnação dos espíritos, Kardec vai fazer um ensaio muito precioso sobre o materialismo, tema, aliás, que ele retoma na obra O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina, de acordo com o Espiritismo, fazendo uma discussão filosófica de muitas teorias, como o niilismo, o panteísmo, o positivismo, dentre outras filosofias que tentam investigar a não perpetuidade da vida além dessa vida presente. E aqui, Kardec, como cético, é uma das primeiras abordagens que ele faz para poder comprovar a continuidade da existência da alma após o corpo físico. Como, por exemplo, a questão 147, em que ele diretamente pergunta sobre os anatomistas, fisiologistas e aqueles que se aprofundam nas ciências naturais, que por conta da natureza do trabalho que eles fazem, podem estar afastados do espiritualismo, no qual o espiritismo se inclui, e, portanto, podem ser mais levados ao materialismo. E os espíritos dizem que nenhuma dessas atividades é óbice algum para que nós possamos alargar os nossos olhos e a nossa percepção para a continuidade e perpetuidade da vida. Que muitos destes cientistas que se atêm ao materialismo fazem isso por orgulho. Orgulho que crê em tudo saber e não admitem coisa alguma que possa ultrapassar os seus próprios conhecimentos. A partir desse ponto, Kardec percebe que talvez o espiritismo seja essa aliança entre a ciência e a religião, no momento em que oferece, pela fé raciocinada, uma possibilidade de diálogo entre essas duas posturas que andavam até então por caminhos completamente opostos. Esse é o capítulo 2º, Encarnação dos Espíritos. No capítulo 3º, Allan Kardec apresenta a investigação sobre o retorno da vida corpórea à vida espiritual, tendo definido os espíritos, quem são, de onde vieram, qual o propósito de existirem. Ele depois passa sobre os modos de encarnação e agora ele fala sobre o retorno, tendo uma vez vindo ao corpo físico e tendo as experiências do mundo material como expiação, ou seja, de forma obrigatória, compulsória ou como missão por escolha. Agora Kardec fala sobre o retorno, sobre a hipótese de não ter da primeira vez alcançado a perfeição e agora a necessidade de retornar. Mas antes de retornar, Kardec se preocupa sobre o estado após a morte. E essa é a primeira questão. 149. Em que se torna a alma no instante da morte? E os espíritos dizem que volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. E aqui ele começa a especular que o espírito conserva a sua individualidade, diferente de algumas doutrinas espiritualistas, mas não espíritas, que acreditam que essa parte se tornaria integrada ao todo, como se nós fôssemos uma espécie de gotículas de água que pudessem ser reincorporadas a um oceano imenso, que seria aqui uma analogia, um símbolo para o que é Deus, e, portanto, nesse momento nós perderíamos a nossa consciência, a nossa individualidade.
E os espíritos são muito precisos e sensatos ao afirmarem que não é assim que acontece, que a alma jamais perde a sua individualidade, conservando, portanto, a sua consciência. O registro das suas reencarnações que virão a ser, a operar, e que serão todas solidárias, fazendo com que haja uma caminhada de progresso, que mais tarde será investigada lá no livro 3º das Leis Morais, Lei de Progresso. Mas ele mantém um corpo, uma espécie de fluido, que não deixa de ser matéria, que ele toma pelos elementos do planeta onde habita, a que chama perispírito, e que nada leva desse mundo de ordem material, apenas aquilo que ele conseguiu aprender com base nas suas experiências. E neste capítulo é abordada a vida eterna, como se dá a separação da alma do corpo. Portanto, retorno da vida corpórea à vida espiritual ainda não é a reencarnação, mas como que há o nosso desenlace, a nossa desencarnação. É muito importante, e talvez alvo de muitas inquietações de espíritas e não espíritas, a questão 154. A separação da alma do corpo é dolorosa? E os espíritos dizem: o corpo sofre frequentemente mais durante a vida do que no momento da morte. Aqui não há, lógico, uma resposta para todos os casos. E isso é muito importante. Os espíritos respondem genericamente, porque não havia condições de se abordar tudo. Mas o que ele vai dizer é que muitas vezes os processos pelos quais passamos na nossa vida são mais dolorosos do que o momento final, que comparativamente com a nossa existência é muito mais curto. Os sofrimentos que experimenta, continuam os espíritos, algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. É lógico que aqui nós estamos falando de um sentimento de libertação, que é conquista. E isso é muito importante ficar claro nos capítulos sucedentes que nós temos em O Livro dos Espíritos. Morreremos conforme houvermos vivido. Se nos apegarmos e nos afeiçoarmos às coisas do mundo presente como se elas fossem transcendentes, nós sofreremos mais cedo ou mais tarde. Na segunda parte da obra O Céu e o Inferno, há uma série de depoimentos de espíritos em diversos patamares de evolução. Criminosos arrependidos, suicidas, espíritos felizes, espíritos medianos, dentre outros. E ali nós temos condição de, pelos relatos, posicionar aproximadamente como será a sensação que nós teremos quando retornarmos à pátria espiritual. É lógico que a gente não vai utilizar aquilo para analisar a vida do outro, mas serve de subsídio para que nós possamos analisar a nós mesmos. E talvez seja essa a nossa primeira missão. E o objetivo principal para a publicação de O Livro dos Espíritos. Porque O Livro dos Espíritos oferece aqui um manancial de pesquisa para que a gente possa entender muitos processos. Mas qual a sua finalidade? Talvez para que, com base no que está aqui escrito, nós possamos aproveitar melhor a nossa vida presente. Aurir daqui o aprendizado necessário para que a gente aplique para uma vida mais proveitosa, a fim de que o nosso desenlace seja, de fato, uma espécie de prazer que o espírito apresenta, experimenta, que vê chegar o fim do seu exílio. Então, continuando nas questões, Kardec ainda faz uma pergunta relacionada à perturbação espírita, porque no momento da desencarnação, devido aos liames do perispírito ao corpo físico, faz com que sintamos inevitavelmente essas repercussões. E é o próprio Kardec quem vai anotar no comentário da questão 165. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante a que acompanha um despertar tranquilo.
Para os que não têm consciência pura, ela é cheia de ansiedade e de angústias que aumentam à medida que ela se reconhece. Então aqui é um alento para que a gente se estimule no caminho do bem, não obstante as imensas dificuldades que nós precisamos enfrentar. O capítulo 4 fala sobre a pluralidade das existências, tendo definido o espírito, tendo falado da primeira vez quando nós vemos a um mundo que não necessariamente as primeiras encarnações ocorreram na Terra. Encarnação, falamos sobre a desencarnação, o retorno após a vivência no mundo corpóreo para o mundo espiritual, e agora a gente está falando do processo reencarnatório, pluralidade das existências, que aliás é um dos pilares da doutrina espírita. Aí aqui nós vamos falar sobre reencarnação. Na questão 166, a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se, suportando a prova de mais uma existência, dizem os espíritos. Portanto, nós somos herdeiros de nós mesmos e voltamos com os vícios ligados à materialidade que não conseguimos nos desvencilhar. Voltamos com o esquecimento do passado, com o objetivo de nos suscitar a oportunidade de ter novas experiências. E com a troca de papéis, que não quebram os laços autênticos de afeto, mas nos dá a possibilidade de experimentarmos de posições diferentes a possibilidade de amar, cada vez de forma mais profunda. E aí Kardec investiga a justiça da reencarnação. E aqui vale a pena a gente falar sobre isso, quando ele pergunta na questão 71 sobre o que está baseado o dogma da reencarnação, os espíritos respondem: um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Portanto, a reencarnação é uma prova da manifestação misericordiosa de Deus que dá-nos a todos uma segunda chance. Uma segunda chance para que nós possamos concluir, retomar ou refazer aquilo que não fizemos muito bem nas outras experiências. E aí, Kardec vai investigar sobre a encarnação em outros mundos, falando aqui da progressão que é alcançada a partir do nível de experiências que cada mundo oferece para cada um de nós. Depois, nós fazemos uma abordagem em O Livro dos Espíritos sobre o destino das crianças depois da morte. E aqui Kardec visa equacionar uma dúvida muito frequente: por que algumas pessoas têm uma vida relativamente longa, 80, 90, 100 anos, e por que alguns abandonam o corpo em tenra infância? E os espíritos vão dizer que o espírito de uma criança que é morta em tenra idade pode ser tão ou mais avançado do que um de um adulto, tendo vivido mais e adquirindo uma maior soma de experiências. E aquele, portanto, que deixa o corpo em tenra idade, recomeça uma nova existência, tendo essa chance de dar continuidade. E muitas vezes, isso é dito mais para frente, é uma prova para aqueles que ficam. Às vezes, a desencarnação é também uma experiência necessária para os quais mantêm laços com aquele que se vai, cedo ou tardiamente. A grande questão é que parece que Deus aproveita todas essas oportunidades para sempre nos deixar preciosas lições. Cabe a cada um de nós entender e aproveitá-las. Kardec pergunta sobre sexos nos espíritos, que é uma das questões mais polêmicas de O Livro dos Espíritos e também mais elucidativas. Questão 200, os espíritos têm sexos? E os espíritos respondem: não como entendeis, porque os sexos dependem do organismo, mas entre eles amor e simpatia, baseados na identidade de sentimentos. E aí parece que Kardec pergunta uma coisa
e os espíritos aproveitam para dar a resposta de mais de uma coisa. Quando eles respondem no primeiro, não como entendeis, parece que a abordagem dos sexos está relacionada sob a manifestação dos órgãos sexuais no corpo físico. E aqui abre precedente para discussão de gênero, para discussão de opção sexual, dentre outras. Mas eles aproveitam para dizer que essa expressão da sexualidade, vamos dizer assim, entre espíritos, não precisa de uma organização física. Por isso eles citam amor e simpatia baseado na identidade de sentimentos. E isso abre precedentes para que a gente possa pensar que acima da expressão da sexualidade corpórea e física, nós temos essa expressão do amor, que não precisa de contato físico para acontecer, mas que é uma expressão do espírito quem ama. Quem ama é o espírito e não o corpo. Falando também sobre parentesco, filiação, semelhanças físicas e morais. Mais tarde isso vai ser esmiuçado em O Evangelho segundo o Espiritismo, sobre os laços de família, parentesco, laços consanguíneos e família espiritual. Fala-se sobre as ideias inatas, como explicar os grandes gênios, e aí a gente tem o conhecimento de que na verdade é um produto de muitas reencarnações. Vale a pena a gente falar sobre isso. Na questão 218, a linha A, a teoria das ideias inatas não é, pois, uma quimera? E os espíritos respondem, não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Todas as conquistas intelectuais e morais fazem parte desse repositório do espírito. Se não puder se expressar em uma determinada existência, seja por limitações do corpo físico, seja por limitações específicas das provas que ele precisa enfrentar, isso continua no arcabouço do espírito e pode ser acessado no tempo específico. O capítulo 5 coloca considerações, é uma das questões, a questão 222, que eu costumo chamar de tratados, né? Uma das questões em que Kardec elabora um texto que foi assessorado pelos espíritos e que, portanto, nos legam um conhecimento muito importante sobre a doutrina e aqui, especificamente, sobre pluralidade das existências. Ele versa sobre reencarnação, sobre a metempsicose, que é uma doutrina que preconiza que o espírito reencarnaria em outros reinos, reino vegetal, animal ou na própria experiência humana, que nós não acreditamos que faça parte, visto a evolução e o progresso sistemático dos espíritos, e mais algumas outras considerações sobre esse processo reencarnatório, evolucionista, promovido pela pluralidade das existências através do fenômeno da reencarnação. O capítulo 6 versa sobre a vida espírita, sobre todas as características que nós podemos experimentar. Os espíritos errantes, e aí tem a grande definição da erraticidade, que não é exatamente um lugar, mas um estado errático. Questão 224, que se torna a alma nos intervalos das encarnações. Espírito errante, que aspira a seu novo destino. Ele espera. E durante essa espera, vão explicar os espíritos a seguir, que pode ser de algumas horas a alguns milhares de séculos, o espírito continua estudando, se aprofundando, porque a vida não cessa em momento algum. Mas ele precisa aguardar a oportunidade de, não tendo ainda alcançado a perfeição, retornar ao corpo, quando dará continuidade às suas experiências. Os espíritos dizem: o espírito encontra sempre, cedo ou tarde, a oportunidade de recomeçar uma existência que sirva à purificação das anteriores. E neste estado, ele pode melhorar-se de acordo com a sua vontade, mas a prova
se dá na existência corporal quando ele põe em prática tudo aquilo que aprendeu. E ainda nesse capítulo sobre vida espírita, é falado sobre percepções, sensações, sofrimentos dos espíritos e como que essas percepções são individuais e relacionadas de acordo com o nível de elevação e pureza de cada um de nós. Fala-se ainda neste capítulo sobre uma das questões mais extraordinárias de todo o Livro dos Espíritos, questão 257, ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, que fala sobre as repercussões dos laços perispirituais, daquilo que acontece no corpo físico. Tem uma abordagem sobre os suicidas, que é uma abordagem genérica, mais uma vez dizendo, não se pode aqui abordar todos os aspectos, né, com todos os detalhes, mas existe uma abordagem importante que nos ajuda a entender como que se dão esses processos. Falando ainda sobre as escolhas das provas, planejamento reencarnatório, em que nós temos a condição, muitas vezes, de participar do gênero de provas que nós precisaremos enfrentar quando estaremos no corpo físico, e nós escolhemos sempre de acordo com o que irá nos beneficiar para o nosso progresso moral sistemático. As relações do além-túmulo, simpatia e antipatia. Nesse conjunto de questões, é importante nós ressaltarmos que a simpatia e a antipatia não dizem respeito com o grau de elevação espiritual, porque muitas vezes a gente diz, né, no auge da nossa presunção, meu santo não bate com o santo de fulana de tal. Ela não deve prestar, não deve ser pessoa, porque eu sou assim. Quando meu santo não bate, a pessoa geralmente apronta alguma comigo. Nós não somos métrica de identificação de teor moral elevado, né, de ninguém. Então é lógico que, de fato, pode haver uma antipatia, uma falta de afinidade, mas isso não necessariamente depõe contra a moralidade do outro. É isso que eu quero dizer. Sobre a lembrança da existência corporal e a comemoração dos mortos, os funerais, a gente tem uma abordagem muito lúcida falando sobre a principal homenagem, que a principal homenagem e a mais tocante que nós podemos ter em relação aos nossos afetos queridos que retornaram para casa são as lembranças dos bons momentos e o aproveitamento das relações enquanto eles estiveram junto conosco, né? Que estes laços verdadeiros, eles nunca se quebram. E que sempre pelo pensamento, seja através de uma prece, seja através das lembranças amorosas, nós sempre podemos nos conectar. Na questão 320, Kardec chega a perguntar: os espíritos ficam sensibilizados ao lembrarem-se deles, os que amaram sobre a terra? Às vezes mais do que podeis crer. Se são felizes, essa lembrança aumenta-lhes a felicidade. Se são infelizes, são para eles um alívio. Mostrando que, na verdade, os mortos ainda vivem, como nós viveremos sempre. E trocando sempre de papéis e alternando junto com eles a experiência no corpo. Que possamos, enquanto estamos no corpo, aproveitar essa oportunidade. No capítulo 7º, depois de Kardec falar sobre encarnação, volta para o mundo espiritual, tempo na erraticidade, como se dá essa experiência nos mundos errantes, Kardec fala sobre o retorno à vida corporal. E aí, uma das questões mais intrigantes que eu acho é a que fala sobre prelúdios do retorno, né? Como a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, né? Será que os espíritos conhecem a época quando vão reencarnar? Pergunta ele na questão 330. E os espíritos dizem: apresentem como um cego que sente o fogo de que se aproxima. Eu acho esse símbolo muito interessante, né? O fogo a que se aproxima. O espírito sente que entrará de novo na prisão do corpo físico, mas entende que esse processo é necessário. Mas nem sempre
e nós sabemos disso por conta das experiências e dos tipos de existência corpórea que nós testemunhamos, que nem sempre essas provas são fáceis. No mais das vezes são dolorosas, sobretudo as que não são apenas provacionais, mas expiatórias. Então, é necessário muita perseverança para se manter firmemente nos propósitos adredemente afirmados de que nós passaríamos com coragem por todas essas experiências que abraçamos outrora. Alguns de nós não tivemos condições de escolher as expiações dolorosas, mas muitos participamos dessa escolha do nosso gênero de provas. E aí Kardec fala sobre a união da alma ao corpo, como isso se dá, faz uma reflexão preciosa sobre o aborto. Nenhum de nós tem direito de aniquilar uma vida, pois o doador da vida é Deus. E essa discussão, ela é bastante proveitosa e dá aso para muitas reflexões, mas em especial eu acho que vale a pena nós citarmos aqui nessa palestra a questão 357. Quais são para o espírito as consequências do aborto? Porque eu acredito que essa questão resume bastante as discussões e nos oferece recursos para refletirmos sobre o assunto de uma forma bem concisa. É uma existência nula a recomeçar. Então pensemos sobre a repercussão do espírito que se sente frustrado e constrangido a ter que recomeçar, e muitas vezes nós sabemos, aí começam a se encetar verdadeiros tramas de ódio. Kardec também aborda as faculdades morais e intelectuais do homem, quando muitas vezes o corpo acaba influenciando sobre o espírito, quando nós falamos da influência do organismo, idiotia e loucura. Idiotia aqui é o termo do século XIX. Hoje a gente trabalha mais com a questão do déficit cognitivo, em parcialidade ou em totalidade, que de certo modo não anula as conquistas das faculdades intelectuais e morais do espírito, mas que impede temporariamente uma plena expressão naquela vivência corpórea. Simpatias e antipatias terrestres, esquecimento do passado e a infância, que é um conjunto de questões das mais bonitas, né, deste capítulo, que fala justamente sobre essa permeabilidade durante a infância, que o espírito reencarnante tem para que os seus educadores, professores, mestres, familiares, aqueles que exercem a figura materna e paterna, têm nesses primeiros anos de vida para imprimir-lhe propósitos edificantes, conceitos de educação moral, para que, portanto, isso possa ser aproveitado na construção da personalidade ao longo da experiência corpórea. O capítulo 8 versa sobre emancipação da alma. E esse capítulo é um dos que mais a gente faz especulações, detalha nos nossos estudos. Por quê? Porque a emancipação da alma é falar sobre as expressões do espírito, ainda quando no corpo, mas que aproveita, devido à sua frequente atividade, o afrouxamento dos laços que o prendem nesta prisão, que é o instrumento corpóreo. E aí a emancipação da alma, muita gente acredita que só pode se dar no sono, através dos sonhos, e isso não é verdade. A emancipação da alma pode se dar também nesse estado de vigília. Existe uma obra preciosa que eu recomendo, Diversidade dos Carismas, que versa muito sobre isso, sobre essas condições, né? E o livro dos médiuns aborda com muito detalhe todas essas expressões da emancipação da alma, né? Então aqui Kardec começa falando do sono e dos sonhos, que muitas vezes esses sonhos são expressões
da vida em vigília, outras vezes são repercussões do corpo físico, quando, por exemplo, nós nos alimentamos de uma forma exagerada e essas repercussões do corpo acabam influenciando sobre as expressões do nosso sonho. Outras vezes são conteúdos inconscientes, a psicanálise acredita bastante nisso, tem obras escrevendo sobre isso. Podem também ser experiências espirituais, quem não se lembra da experiência de Paulo e o seu reencontro com Estevão e Abigail, que ele narra na sua Epístola aos Coríntios, e outros sonhos muito famosos, mesmo entre cientistas. O fato é que o sonho liberta parcialmente a alma do corpo, mas não é a única forma de emancipação. É isso que nós queremos dizer. Neste capítulo também, capítulo 8º, a gente fala sobre faculdades medianímicas, como letargia, catalepsia, mortes aparentes. E aí, no Evangelho, a gente tem exemplos disso, né, como, por exemplo, o caso de Lázaro, o caso do filho da viúva de Naim, né, a filha de Jairo, dentre outros exemplos. Fala-se também sobre sonambulismo, êxtase, segunda vista, e aí faz-se todo um resumo teórico sobre estes assuntos. Aqui a gente prefere não abordar com mais profundidade, porque é um assunto muito extenso, e aí nós poderíamos incorrer, né, no equívoco de esquecer abordagens muito importantes. Mas, dentre muita coisa que a gente poderia abordar, eu gostaria aqui de citar uma obra que explica com bastante profundidade este capítulo em especial, que é Recordações da Mediunidade, uma obra de 1968, de Ivone do Amaral Pereira. O espírito Bezerra de Menezes faz alguns comentários nessa obra sobre experiências de Ivone e outras experiências que estão inscritas no Evangelho. Então vale a pena a leitura para quem decidir se debruçar sobre estes conhecimentos. O capítulo 9 fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E aqui a gente também tem uma abordagem muito profunda em O Livro dos Médiuns, quando se versa sobre os fenômenos, né, materiais, os fenômenos físicos, médiuns de efeitos físicos, médiuns de efeitos inteligentes. Esses processos são explicados sobretudo no capítulo 14 de A Gênese, os fluidos, mas os exemplos estão bem esmiuçados em O Livro dos Médiuns. Então aqui Kardec faz perguntas muito interessantes. Ele começa com a 456. Os espíritos veem tudo que nós fazemos? E os espíritos dizem, podem vê-lo, visto que vos rodeiam incessantemente. Todavia, cada um não vê senão as coisas sobre as quais dirige a sua atenção. Porque com aqueles que lhes são indiferentes, eles não se preocupam. Isso significa que podem vê-lo, mas cada um vê apenas aquilo sobre o que dirige sua atenção. Fala sobre as afinidades e que nas atividades que nós executamos, nós somos sempre associados por muitas outras mentes, né? Então, quando nós bebemos, bebemos junto. Quando nós fumamos, quando nós estudamos, quando nós falamos sobre o Evangelho, quando nós assistimos um filme, uma TV, basta que nós analisemos o teor essencial de cada uma dessas atividades que podemos daí concluir qual tipo de testemunhas e de parceiros invisíveis que nós, portanto, temos. Influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. É um dos tópicos do capítulo 9. E aqui eu gostaria de parar para fazer algumas considerações por conta do nosso contexto atual. A gente não pode deixar de abordar que nós estamos passando por um cenário pandêmico que demanda cuidados, precaução, prudência de cada um de nós e que, portanto, é importante que a gente tenha atenção àquilo que é veiculado através da mídia,
pelas autoridades médicas e sanitárias, para que nós possamos cuidar de todos. E por que eu estou falando disso? Porque nesse tempo de transição, e isso já vem acontecendo há alguns anos, nós temos recebido especial assédio espiritual. Lembremos que nós temos uma psicosfera e que, como acabamos de falar, nos associamos com outras mentes, de encarnados e desencarnados. Por isso, nestes tempos, a vigilância dos pensamentos deve ser mais cuidada, para que a gente não possa alimentar discórdias, brigas, desentendimentos, animosidades, que podem nos fazer sintonizar com espíritos que não desejam o mundo de regeneração como nós desejamos. Por isso a vigilância pode nos salvar e pode também fazer com que nós sintonizemos com o mais alto, com os benfeitores desse processo, para que nós hajamos como colaboradores do processo de transição planetária. E aí tem a questão famosa de O Livro dos Espíritos, 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Mas não há espécie de atração irresistível, apenas dos espíritos superiores. Por isso somos nós que permitimos. E permitimos de acordo com a sintonia pelas nossas paixões. Neste capítulo ainda são abordados outros temas. Possessos convulsionários, não vou entrar no mérito porque também isso daí demandaria tempo para que nós possamos explorar. A afeição dos espíritos por certas pessoas, anjos, guardiões, espíritos protetores, familiares, simpáticos e outros assuntos. Desses, eu gostaria de me demorar um pouco sobre os anjos protetores e os espíritos que se preocupam com o nosso bem-estar e a nossa evolução. E em especial, eu gostaria de falar da questão 495. O espírito protetor abandona algumas vezes seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos? E os espíritos respondem: ele se afasta quando vê seus conselhos inúteis, e quando vê que a vontade de sofrer a influência dos espíritos inferiores é mais forte. Mas eles sempre permanecem disponíveis. Isso é importante. Saibamos que nós temos o controle sobre aquilo que queremos, porque nós somos os responsáveis pelos nossos pensamentos. Então, meus amigos, se a nossa vida não segue o caminho que nós planejamos, basta que voltemos os nossos esforços para o cultivo de outros hábitos mentais. Não é brigar com os pensamentos, do tipo, estou pensando negativo, agora eu só vou pensar positivo, que tudo vai dar certo na minha vida. A coisa não é mágica assim. Nós somos animais de hábitos, diz Joana de Ângeles. Quem não os tem bons, tem nos maus. Assim como lavar as mãos, assim como tomar banho, assim como, ao entrar no carro, colocar o cinto de segurança, assim como assinar para o ônibus para que ele pare no ponto. Hábitos. A prece pode ser um hábito cultivado. O evangelho no lar pode ser um hábito cultivado. Recorrer aos bons espíritos num momento de desespero, um hábito. Está à nossa disposição. No capítulo 10º, Ocupações e Missões dos Espíritos, um dos capítulos mais belos e pouco explorados, inclusive, um capítulo relativamente curto, dizendo que cada um de nós tem uma missão pequena ou grande, e que isso é relacionado com o nosso grau de aperfeiçoamento evolutivo e, portanto, com a nossa capacidade de servir. E que nós estamos trabalhando para servir cada vez mais. Quanto mais depurados, mais próximos de receber essas ordens diretamente de Deus. E por isso,
nós não podemos nos dar o desleixo de permanecermos inúteis sobre a terra. Cada um de nós temos uma missão pequena ou grande e ela começa para conosco. Não podemos desmerecer e deixar de aproveitar as experiências que nós temos aqui. Sabemos que não fazer o mal não é necessariamente fazer o bem. O bem é sempre uma força ativa e nós precisamos procurar ardentemente tudo isso. E aí eu fico com um comentário de Kardec da questão 584. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes à sua existência corporal. No estado errante ou de desmaterialização, essas ocupações são proporcionais ao grau do seu progresso. O último capítulo da segunda parte é Os Três Reinos, em que nós temos uma abordagem sobre os reinos minerais, as plantas, os reinos animais e hominal. E o que vem após? Só Deus sabe. Jesus para nós é o protótipo do homem integral, como vai dizer Joana de Ângeles. Então nós ainda nessa experiência hominal estamos buscando nos inspirar no modelo de Jesus. Quando nós tivermos cumprido esse modelo integralmente, aí quem sabe nós saberemos o que vem após. O que nós sabemos e que vale, portanto, a nossa menção aqui é que na questão 585 existem, do ponto de vista didático, uma organização da divisão da natureza, mas os espíritos dizem que materialmente há apenas duas divisões, seres orgânicos e seres inorgânicos, mas que do ponto de vista moral, é lógico que esse princípio espiritual vai sendo trabalhado nos reinos minerais, plantas, animais e homem, quando ele passa de espírito com E minúsculo para espírito com E maiúsculo. Portanto, uma inteligência individualizada que tenha consciência de Deus. É isso que nos distingue, principalmente, dos outros reinos. Meus amigos, eu nem acreditei, mas nós conseguimos, de uma forma muito imperfeita, e aqui eu peço desculpas pelas imprecisões que possivelmente ocorreram. Peço desculpas pela correria, superficialidade da abordagem. Peço desculpas pelas naturais limitações. Mas eu espero que tenha sido pelo menos útil para aguçar a curiosidade para o estudo. O Espiritismo é uma filosofia, uma ciência, uma religião, uma doutrina que levará muitas reencarnações para que a gente possa estudar e reestudar. Sempre me causa muita admiração o fato de Divaldo, até hoje, dizer que continua estudando. E muitos, presunçosamente, dizem que o Espiritismo já está ultrapassado, que precisa ser feita uma releitura para os dias atuais. Oh, meus amigos, eu honestamente acho que nós demoraremos ainda muito tempo para colocar em prática tudo isso, para viver conforme essa filosofia moral. E talvez depois disso nós poderemos ser capazes de atualizar alguma coisa se for necessário. Chico Xavier, esse nosso querido apóstolo da mediunidade, costumava dizer isso. Eu ainda estou aprendendo. Se Chico ainda está aprendendo espiritismo, imagina a gente. Sintam-se convidados para mais essa apresentação da segunda parte, do segundo livro, de O Livro dos Espíritos, para que possamos todos aproveitar esses momentos de quarentena para elevar os nossos pensamentos e comungar nesse ideal que tanto nos suscita, nos conclama aos corações com que nós tanto nos identificamos. Finalizamos com uma prece de agradecimento, então. Vamos juntos. Senhor, nosso sentimento é de gratidão. Gratidão pelas provas, por essa experiência carnal. Gratidão pelo ensino dos Espíritos. Jesus já havia nos avisado que intercederia por nós junto a Ti, para que
fosse enviado o Consolador prometido. Acreditamos que este Consolador prometido visa explicar de uma forma mais detalhada aquilo que Jesus já veio nos ensinar. Se pudéssemos resumir numa palavra apenas o ensinamento dos Espíritos e esta parte do mundo dos Espíritos, diríamos que são todas expressões do amor divino. Que nós possamos nos inspirar e nos estimular a este amor, Senhor. Te agradecemos penhoradamente com a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Que assim seja, meus amigos, e que Jesus nos abençoe. Muita paz.